O nosso auxílio está no nome do Senhor. Senhor, ouvi minha oração. Oremos. Fazei, Senhor, que em vós comece todos os nossos pensamentos e ações, tudo quanto pensarmos, para que seja sempre o início e o fim o vosso sacratíssimo coração. Por Cristo nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, começando a nossa catequese quaresmal, nesta quarta-feira atípica, nesta terceira semana da Quaresma, tão diferente de tantas outras semanas, as mesmas terceiras semanas quaresmais que nós já tivemos vivido. Uma Quaresma vivida em quarentena só pode ser um sinal de Deus. Já que a Quaresma é um tempo de mudança, de conversão, a mudança que um vírus microscopicamente invisível nos propõe ou nos impõe é a mudança de deixar o nosso ritmo de vida, de trabalho, de lazer, de convivência com os outros, para permanecermos em nossas casas, vivendo intimamente a vida familiar. Interessante esse aspecto. Tantos são aqueles que deixam o seio da sua família para trabalhar, para ganhar o sustento, o pão de cada dia com o suor do seu rosto. E agora, exatamente nesse tempo de quarentena, nós somos impelidos a viver em família, a deixar o trabalho e procurar a convivência entre marido e mulher, entre pais e filhos. Tantas são as mudanças que esse invisível e microscópico vírus está impondo ao mundo inteiro. Nesse momento, todos nós somos iguais, pobres e ricos. Nesses dias, todos nós participamos da mesma sorte, do mesmo destino. Somos todos vulneráveis, estamos todos em risco. E por isso, o próprio Deus nos sinaliza também a nos proteger, a tomar cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde. Foi assim que aconteceu quando Noé ouviu o anúncio do dilúvio, construiu a arca. Foi assim também quando São José ouviu do anjo o anúncio de que Herodes desejava matar o seu filho Jesus Cristo. José toma Maria e o menino e fogem para o Egito. Deus está também nos avisando tantas coisas que ainda não é possível interpretar, mas já está nos dando sinais de que é necessário preservar e cuidar da própria vida humana. Por isso não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Foi a resposta também fundamentada na Sagrada Escritura que nosso Senhor Jesus Cristo respondeu a uma das tentações do demônio. Devemos sim, nesse período de Quaresma, de quarentena, devemos ser vigilantes, prudentes, devemos confiar em Deus, esperar com toda a esperança em Deus, mas devemos também tomar as medidas cautelares em benefício da nossa saúde e em caridade com a saúde e a vida de tantas outras pessoas. Mas, queridos irmãos, a Quaresma não apenas nos propõe esse retiro, o mesmo retiro que a quarentena está nos impondo. A Quaresma nos faz uma preparação de penitência, de conversão, para celebrarmos o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, aonde teremos a missa do lava-pés e aquela outra da instituição da Eucaristia, da ceia. Duas memórias numa única
Santa Missa. Como também, naquele mesmo dia de quinta-feira pela manhã, a Missa da Unidade, a missa onde o bispo abençoa os santos óleos e os sacerdotes renovam as promessas sacerdotais que um dia fizeram no dia da sua ordenação. Na sexta-feira da Paixão, a celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O único dia no mundo que não se celebra missa em nenhum lugar, apenas a celebração da paixão e morte. E o sábado santo, a vigília da Páscoa. Eu queria recordar que todos esses 40 dias, eles culminam no Tríduo Pascal. Terminam na quarta-feira santa, para que o Tríduo Pascal possa ter todo o seu esplendor e vida. Cada sexta-feira da Quaresma, nós rezamos as vias sacras, recordando, rezando todos os passos de Nosso Senhor pelas ruas de Jerusalém até chegar no Calvário. Mas todas as sextas-feiras também, ao longo do ano, mesmo que não rezemos a via sacra, nós costumamos nos abster de carne e nos alimentar de peixe. Mais ainda, nas sextas-feiras quaresmais, todos nós fazemos um jejum de alguma daquelas refeições que são tão necessárias para o nosso bem-estar e vigor físico. Todas essas sextas-feiras do ano comum, ou sobretudo aquelas sextas-feiras da Quaresma, em que nós praticamos a abstinência da carne, o jejum de alguma das refeições e a penitência, todas elas nos apontam para uma outra sexta-feira. Isso mesmo, a sexta-feira da Paixão, a mais santa entre todas as sextas-feiras, aonde um Deus apaixonado entrega por amor a sua vida. E a fraqueza de Deus não foi ter morrido na cruz. A fraqueza de Deus foi justamente a sua misericórdia, o seu amor pela humanidade. Pois Deus estava também cansado de ver o homem se autodestruir pelo pecado. Deus não poderia impedir o ser humano de pecar. Impedir o ser humano de pecar seria tolhê-lo da sua liberdade. Seria a mesma coisa que matá-lo, que assassiná-lo. Então Deus, encarnado em seu Filho Jesus Cristo, Deus feito homem, entrega livremente a sua vida por amor na cruz, para deste modo nos redimir do pecado. Eu quero, nesta quarta-feira, meditar sobre a sexta-feira da Paixão. Meditar também sobre o coração sagrado de Jesus. É assim que nós temos o santo e piedoso costume de todas as primeiras sextas-feiras do mês celebrarmos ou rezarmos aquela sexta-feira dedicada ao coração sagrado de Jesus Cristo. É uma expressão que não apenas é litúrgica, é bíblica. Está no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 34. São João viu realizada a profecia de Ezequiel no Antigo Testamento. Está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 e seguintes. Nesta profecia, Ezequiel diz que viu do lado direito de um templo uma água jorrar, como um rio que saía do Oriente e abrangia pelo fluxo das suas águas o mundo inteiro. Pois bem, é exatamente com base nessa profecia que o evangelista São João vê a paixão de Cristo.
um dos soldados o golpeou com uma lança. Dali jorrou sangue e água. Jesus é o templo que a humanidade destruiu, mas que Deus reconstruiu, ressuscitando-o da morte. Ele mesmo diz de si mesmo que ele é o templo, quando no mesmo Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 19, dizia: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Os 3 dias em que nosso Senhor passa no sepulcro, tendo descido à mansão dos mortos para no 3º dia ressuscitar. O que representa esta água que saiu do coração de Jesus golpeado por uma lança? É aquela mesma água que o próprio Cristo se referiu no Evangelho de domingo passado da Samaritana, quando ele dizia: quem beber da água viva que eu sou, nunca mais terá sede. E quem tem sede, venha a mim e beba. O discípulo amado, São João Evangelista, comenta que ele se referiu ao Espírito que todos nós receberíamos quando crêssemos nele. Está no capítulo 7, versículo 37 do Evangelho de São João. A água, de fato, queridos irmãos, no Novo Testamento, simboliza o Espírito. Água, sangue e Espírito. Segundo consta na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7 a 8. Eram os sinais dos sacramentos. E é por isso que o prefácio eucarístico da missa do Coração Sagrado de Jesus nos diz: do seu lado aberto pela lança, jorrou sangue e água, fonte de todos os sacramentos da Igreja. Toda a missa se volta para a Sexta-feira da Paixão, para a cruz. Assim como toda a missa se volta também para a Quinta-feira Santa, o banquete. Banquete e cruz. Sacrifício e banquete. 2 faces da mesma moeda, inseparáveis. Grande foi o prejuízo litúrgico na Igreja causado quando nós queríamos, pelo nosso bel prazer, pelo nosso entendimento, às vezes movido por ideologias, separar banquete de sacrifício. Houve aqueles que exageraram na perspectiva única do sacrifício, como também houve aqueles que exageraram na perspectiva equivocada do banquete. Mas na cruz, Jesus tem o seu coração aberto, sim. Golpe de lança, cruel e violento, mas que abre caminho para que Ele possa nos acolher, não apenas em seu coração, mas no seio da Igreja. Por isso a água do batismo, a água que vem exatamente do Sagrado Coração de Jesus e o sangue da Eucaristia. Ali também, na cruz, Jesus dá o último suspiro. Diz o Evangelho da Paixão, em São João, que naquele instante Jesus entregou o seu Espírito. Antes de Pentecostes, é Ele quem entrega o seu Espírito a João e a Maria, mas também a toda a Igreja posteriormente em Pentecostes. O último respiro de Jesus é o primeiro respiro da Igreja. Se nós atinássemos para isso, de que uma eclesiologia não pode ser autêntica, verdadeira e sadia, se ela não obter da cruz de Jesus Cristo o seu Espírito Santo, nós poderemos viver a perspectiva de uma igreja perdida, desvinculada do Cristo
e ao mesmo tempo também afastada do Espírito Santo. Convém sempre lembrar este aspecto. O último respiro de Jesus é o primeiro respiro da Igreja. Não apenas Ele nos dá a remissão dos pecados, como também nos dá o dom da vida nova no Espírito, recebido no batismo. Toda a atuação da Igreja é na força do Espírito Santo. Não é sem porquê, não é diferente que nós cantamos que o Espírito Santo é a alma da Igreja. Vós sois a alma da Igreja. Ele é o respiro de Deus, dizia São Basílio de Cesareia. Deus é um só, indiviso. O Santo Respiro, o Santo Espírito, a respiração de Deus, é a vida no amor de Deus. Assim nós cremos, assim nós professamos no símbolo apostólico definido em Constantinopla, no ano de 381. Creio no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Nosso Senhor pede a nossa sede, pede o nosso desejo para nos saciar. Deus pede a nossa fé. A nossa sede de Deus é a nossa sede de fé. Não existe mais o seu corpo pregado na cruz, mas existe o seu corpo, que é a Igreja, que nos dá a graça do batismo, da filiação divina, que nos dá a graça da Eucaristia, que é exatamente o seu sangue derramado na cruz. Mais uma vez, São João nos aponta para esta realidade quando escreve o livro do Apocalipse, o último livro da Sagrada Escritura, no capítulo 22, versículos de 1 a 2. Mostrou-me um rio de água viva, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Aos pés da cruz estava com Maria, o discípulo que ele amava. Foi ele que viu, foi ele que testemunhou. Por isso, tantas referências a João, o evangelista. Ainda hoje, nosso Senhor nos chama a todos para estarmos ao seu lado, aos pés da cruz. Como é lamentável dizer que muitos querem a glória de Deus, mas poucos aceitam a cruz. E a hora de Cristo, a sua hora gloriosa, está exatamente na cruz. É uma hora, são semanas como esta que nós estamos vivendo na Quaresma. Estamos sendo privados de quase tudo, até mesmo da nossa própria liberdade. Mas tudo isso possui um grande objetivo, nobre, que é preservar a vida de todas as pessoas. Na Quaresma nós nos privamos de um alimento, da carne, de festas, de prazeres, e fazemos tantos outros sacrifícios e outras penitências. Com a quarentena, nós estamos nos impondo, porque sabemos e temos consciência de que é para o nosso próprio bem os limites físicos, de trabalho, de economia, de ganhar o dinheiro e do encontro com Deus. Eu queria terminar esta catequese conclamando a todos nós cristãos para aquilo que nós já estamos fazendo. Todos os dias, rezar às 15 horas o terço da misericórdia, seguido da súplica a Nossa Senhora, para que ela toque o coração de Deus e Ele se compadeça, mas que Ele também nos ajude a entender os seus sinais, que esse é um grande momento de purificação para toda a humanidade. Dizia um sociólogo italiano, num vídeo que circula por aí,
que a humanidade não será mais a mesma depois desse coronavírus. O mundo será diferente. A própria geopolítica do mundo será diferente depois do impacto econômico, também do impacto religioso. Daqui a mais alguns minutos estarei concedendo uma entrevista coletiva aos meios de comunicação, a toda a imprensa daqui de Caruaru, que certamente repercutirá em toda a diocese. Obedecendo, seguindo a um decreto do governo estadual e também do governo municipal, nós estamos sujeitos ao poder temporal, uma vez que a Igreja também é uma instituição jurídica. Nós estamos obedecendo às orientações, seguindo as normativas do governo e suspendendo as celebrações públicas da Santa Missa. Sei que será um sacrifício muito grande, mas olhemos a outra dimensão da nossa Igreja. Ela é o corpo místico de Cristo e nós podemos e devemos fazer comunhão com o corpo místico de Cristo através da nossa oração em casa. Para tanto, eu estou dispensando as pessoas idosas de frequentarem as igrejas. Por caridade, pelo amor de Deus, as pessoas com mais de 60 anos permaneçam em seus lares, evitem circular. Quanto mais circulam, estão vulneráveis e sujeitas à transmissão deste vírus. Alguém me questionou, mas senhor bispo, se nós fôssemos para as ruas, em procissão, em penitência, eu repito as palavras que disse no início da catequese, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus nos avisa com tantos sinais, como fez com Noé, e ele imediatamente saiu para construir uma arca, como fez com José, dizendo-lhe em sonho que Herodes desejava matar o menino Jesus. E José toma o menino e Maria, sua mãe, e foge para o Egito. Isso é prudência, é precaução. E por isso nós vamos sim seguir não apenas as instruções do governo, mas as suas normas, que possuem, repito, força de lei. Estamos suspendendo por tempo a Santa Missa, mas a Igreja continuará aberta para quem quiser fazer a sua prece, para quem desejar suplicar a sua misericórdia numa oração individual, não coletiva. Não haverá orações coletivas, não haverá reuniões de pastorais, movimentos, tudo está suspenso. Outra pessoa pode também perguntar, mas senhor bispo, e se eu ficar sem comungar no domingo? A Igreja, nos seus mandamentos, não me diz que eu devo honrar domingos e festas? E agora? Eu não poderei ir para a missa dominical. Como eu poderei, então, cumprir o preceito do domingo? Pois bem, a Igreja é regida pelo Código de Direito Canônico, que é a sua legislação própria. E nessa normativa canônica, o bispo possui o dever de ofício de, em casos como o que nós estamos vivendo agora, de pandemia ou de catástrofe, dispensar os fiéis de alguns preceitos, entre os quais o preceito dominical. Eu recomendo apenas duas coisas: que nesse período de tempo as pessoas, aos domingos, procurem acompanhar os horários de missas que serão transmitidos pelas rádios de Caruaru e de outras cidades. Que procurem se informar, e a Pastoral da Comunicação certamente fará este anúncio, de horários de transmissão por rádios, pela internet e pelas plataformas digitais. Procurem se informar desses horários,
Da nossa parte, Padre Jefferson e a Pascom, que estão aqui, eles farão esse comunicado. Procurem rezar a missa através dos meios de comunicação. Em segundo lugar, façam a sua comunhão de forma espiritual. Para isso também a Comissão de Liturgia da Diocese e a Pascom farão chegar pelos meios de comunicação também essa oração bonita, simples, profunda e bela da comunhão espiritual. Todos os domingos rezem essa oração. Outras indicações, orientações, eu estou fazendo através de um outro decreto diocesano, revogando aquele que fora publicado segunda-feira, há 2 dias atrás, e hoje, em decorrência da publicação ontem à noite de um outro decreto do governador do estado de Pernambuco, e daqui a mais algumas horas, outro decreto emanado pela prefeita municipal de Caruaru. Então nós estamos adequando as nossas orientações canônicas, o nosso decreto, àqueles do poder executivo do estado e do município. De resto, confiemos em Deus, não deixemos de confiar nele. Ele é nosso Pai, ele não abandona os seus filhos, ele está conosco em todos os momentos, como esteve na cruz com o seu filho. Mesmo que Jesus tivesse clamado, Pai, por que me abandonaste? Deus estava ali presente. O grito de Jesus na cruz era também o grito de Deus que morria de amor pela humanidade, para que a humanidade tivesse vida, para que todos nós possamos ter vida, vida eterna e vida plena. Não fechemos o nosso coração, ouçamos a voz que vem de Deus nesse tempo difícil, para que todos nós possamos nos voltar cada vez mais para Ele de coração purificado. Eu tenho certeza, queridos padres, que depois dessa pandemia, superadas todas as dificuldades e dores, novamente nós reabriremos os nossos templos com alegria, com júbilo, com festa, mas sobretudo com fé. Creio que depois de passada toda essa pandemia, certamente, seguramente, nós nos voltaremos com mais fé para nosso Deus. Que Deus nos conceda a sua bênção, nos proteja de todo o mal e nos guarde de toda aflição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.